necessidade. E a maior necessidade, Pai, que nós temos é de ouvir, Pai, a Tua voz, é de recebermos uma direção da Tua parte. Por isso,
Pai. Usa a minha vida, Pai, pela Tua graça e a Tua misericórdia, para falar com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor, você que exalta e reconhece a soberania do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós temos aqui essa passagem de José. A Bíblia diz que este menino, José, com 17 anos de idade, ele tem alguns sonhos da parte de Deus, muito novo ainda. Ele recebe alguns sonhos da parte do Senhor que ele mesmo não compreendia esses sonhos, mas Deus estava dando projetos e sonhos ao coração de José, que ele não sabia como é que esses projetos iriam acontecer, ou até mesmo quando é que eles iriam acontecer. Mas, como todo menino, como todo aquele que é empolgado com um projeto, com um sonho, ele fala dos seus sonhos e dos seus projetos, e ele foi com toda alegria contar esse sonho para os seus irmãos e para o seu pai. José, ele era um dos mais novos dos irmãos, e ele vai para compartilhar do sonho e do projeto que Deus tinha dado a ele. Vai compartilhar desse sonho, desse projeto para os seus irmãos e juntamente também com o seu pai. E a Bíblia diz que os irmãos, eles ficaram indagando e até invejaram o sonho e o projeto que José havia estabelecido. Deus, ele falou essa palavra ao meu coração durante essa semana, e eu perguntei: Deus, mas isso é uma palavra bastante conhecida. E o Senhor falou: mas eu tenho uma revelação em cima dessa palavra para a minha igreja, porque muitos têm sonhos, muitos têm projetos, assim como José também recebeu um sonho e um projeto. E todo sonho e todo projeto, logo no começo, nós ficamos muito empolgados, ficamos com a perspectiva de como esse sonho, esse projeto vai acontecer, e nós imaginamos como isso vai ser possível acontecer. E foi o que aconteceu na vida de José. José, ele foi gerada uma expectativa no coração dele. Gerou-se algo dentro do coração de José que ele não tinha pedido para ser gerado. José não orou e falou: Senhor, me dê sonhos e que esses sonhos sejam grandes. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que José, ele dorme, acorda e ele tem sonhos. Sonhos que estavam guardados no coração de Deus e que vieram para o coração de José. Sabe por quê? Porque José, ele era um homem escolhido para um propósito de Deus. José, ele era um homem predestinado para um propósito de Deus. E esse sonho que gerou no coração de José, ele causou muita inveja, causou muita intriga, causou muita discórdia, muita confusão. E Deus, ele falava algo ao meu coração, que quando Deus, ele implanta sonhos e projetos no nosso coração, muitas vezes coisas que você nem sonhou, coisas que você não imaginou que iriam acontecer, porque a Bíblia diz que aquilo que não chegou à nossa mente nem desceu ao nosso coração são as coisas que Deus tem reservado para nossas vidas. Então
sonho e esse projeto. E eu quero dizer que Deus, quando Ele fez você sonhar, quando Ele fez você projetar algo para a sua vida, Deus Ele não estava brincando com o seu sonho, não estava brincando com a sua vida, mas Ele falou algo para a sua vida que vai acontecer na sua vida. Só que quando Deus Ele dá um sonho, Ele dá um projeto, como deu a José, José também falou glória a Deus. E quando nós recebemos o sonho, ou até mesmo uma palavra profética, nós falamos glória a Deus, eu tomo posse. Quando nós recebemos um projeto que vem da parte de Deus, nós não devemos rejeitar de modo algum, mas nós devemos estar preparados. Preparados. Porque depois dos sonhos e dos projetos, o inimigo das nossas almas, ele se levanta para tentar paralisar os planos e os projetos que Deus estabeleceu para nós. E você sabe o que é pior? Que Satanás ele usa quem der lugar. Quem der espaço, quem der legalidade, ele vai usar. Ah, mas é o meu amigo, é minha mãe, é meu pai, é o meu líder. A Bíblia diz que Pedro, ele tem uma revelação de Cristo. Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E cada um foi falando quem era Jesus. Uns dizem que você é um grande profeta, outros estão dizendo que você é Elias. Tudo bem, e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro, ele para todo mundo e fala: você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aquela revelação que veio do Espírito para Pedro. Só que daqui a pouco, sabe o que aconteceu com esse mesmo Pedro? Esse mesmo Pedro, Jesus ele começa a falar que ele deveria de ir até a cruz, ser morto, padecer por um propósito, para salvar a minha vida e a sua vida, para nos resgatar do pecado, da mentira, das drogas, da prostituição, para nos dar uma perspectiva de vida nova. E quando Jesus começa a falar disso, que tudo isso iria acontecer, só que era necessário que ele passasse por um processo que chamava cruz, porque o sonho de Deus era resgatar toda a humanidade, era resgatar a minha vida e a sua vida, era de ver eu e você aqui hoje, o exaltando e glorificando o nome dele, com a perspectiva da vida eterna, com a perspectiva de sonhos que irão se realizar, que irão acontecer para a minha vida e para a sua vida. Mas Satanás está dizendo que não vai acontecer. Mas hoje eu quero declarar como profeta de Deus que os sonhos e os projetos que Deus tem gerado para essa igreja, tem gerado no seu coração, eles vão acontecer para a sua vida sim. Porque quem falou foi o Deus Todo-Poderoso, e agindo o Senhor, quem impedirá os projetos que Deus determinou para a sua vida? Mas quando Jesus começa a falar desse projeto, Pedro, ele deixa a sua humanidade falar. Sabe o que é a humanidade? A humanidade é a nossa alma. A humanidade é a nossa mente, que consegue racionalizar tudo. Ou seja, Pedro, tem compaixão de ti mesmo, Jesus? Tem misericórdia de ti mesmo? Você vai na cruz? Não. É muito sofrimento, é muita dor. Faz isso com você não, Jesus. E sabe o que Jesus ele falou? Já pensou se o bispo olha para você e fala: para trás de mim, Satanás? Você vai falar: ele que me chama de Satanás? Tem alguns discípulos que estão com Satanás no corpo, literalmente.
Mas se o bispo falar um negócio desse aí, eu não vou mais para a igreja não. Jesus olhou para Pedro e falou: para trás de mim, Satanás, porque você só conhece as coisas deste mundo. Ou seja, o mesmo homem que tinha sido usado pelo Espírito estava dando lugar ao inimigo. Mas o que o Senhor ele quer nos ensinar por intermédio dessa palavra? Sonhos, projetos, eles enfrentam obstáculos, eles enfrentam oposições em nossas vidas, oposições terríveis em nossas vidas. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quem tem um sonho pequeno? Levante a mão. Quem tem um sonho médio? Levante a mão. Agora, quem tem um sonho grande? Levante a mão. Deixa eu te dar uma notícia. Quanto maior o teu sonho, maior vai ser a perseguição para a sua vida. É muito lindo nós entrarmos no discurso de falarmos: eu quero ver a minha célula crescendo, eu quero ver a minha parentela toda sendo alcançada. Deus ele te deu um sonho, te deu um projeto que não é pequeno, porque Deus ele não trabalha com coisa minúscula. A única coisa minúscula que Deus trabalha, sabe quem é? É eu e você. Porque Ele usa as coisas pequenas para fazer de nós homens e mulheres grandes e cheios da presença do Senhor. Nele nós somos grandes. Mas quando Deus deu um sonho para você, da sua família, talvez a sua família tem macumbeiro, tem espírita, tem toda a raça lá. É um sonho grande, é um projeto grande. Só que deixa eu te falar uma coisa: quanto maior o sonho, maior desafio, maior são as lutas que se levantam para fazer com que o seu sonho não aconteça. Assim aconteceu na vida de José. Olha que sonho era esse que José tinha recebido da parte de Deus. Os irmãos eram príncipes e Deus tinha escolhido José para ser um referencial e uma diferença no meio da sua casa, no meio da sua família. Deus escolheu você para ser diferença dentro da sua casa, dentro da sua família. Deus chamou você para fazer a diferença. Deus chamou a minha vida para fazer a diferença. Você sabe por que muitas vezes você sofre crítica, sofre perseguição? Porque Deus chamou você para ser diferente. Deus não deu sonho para eles, Deus deu sonhos para você. Assim como Ele deu para José. José não tinha pedido para que esses sonhos fossem gerados no coração dele. Talvez Deus ele colocou sonhos na sua vida que você não pediu que eles fossem gerados dentro de você. Eu não pedi. Eu nunca pedi para Deus: Senhor, eu quero ser um pastor. Nunca pedi isso. Mas Deus escolheu assim. Talvez você falou: nunca eu quero ser crente na minha vida. Ou raça desgraçada de crente. Por causa de muitos maus testemunhos de alguns crentes. Quando eu era do mundo, eu não gostava de fazer serviço para crente, sabia? Sério, gente. Eu não gostava. Porque o cabra é sem vergonha e ainda usava o nome de Deus para fazer as atrapalhadas. Vende para mim porque eu sou crente. Não, você quer fazer lá atrapalhar? Não use o nome de Deus. Use o seu nome. Use o seu nome que vai ficar tudo limpo.
quando você coloca o nome de Deus, complica as coisas. Você escandaliza o nome do Senhor. E eu não queria ser cristão, e não queria fazer nem serviço para cristão, por causa disso. Tem muita gente que quer usar disso para se beneficiar. Deus nos chamou, nos escolheu para fazer a diferença. Deus não chamou você para viver em ruína. Deus não chamou você para viver em misérias. Deus não te chamou para viver na desgraça, na confusão, na mentira. Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para ser uma nova criatura. Deus te chamou para fazer a diferença e marcar o seu tempo, marcar a sua geração. Só que quanto mais eu corri, eu acabei virando crente. Sabe que uma coisa que eu falava quando eu estava no mundo, eu falava assim, e continuo ainda falando para Deus: Senhor, se um dia, que eu sei que vai acontecer isso, eu for para a igreja e me tornar um cristão, eu não quero ser um meia boca não. Porque para mim ficar fazendo palhaçada dentro da igreja é melhor para o mundo. Porque se fica fazendo palhaçada dentro da igreja, você queima dentro da igreja. Aí não vive nem o mundo e não vive a igreja. Não vive nem as coisas de Satanás e não vive as coisas de Deus. E Deus ele fala assim: tu não é quente e nem é frio, tu é morno, vou te vomitar. Ou seja, Deus está nos chamando para nós decidirmos aonde nós queremos estar, o que nós queremos ser, o que é que nós queremos fazer, para onde nós vamos. É tempo de decisão nas nossas vidas, é tempo de nós decidirmos viver os sonhos e os projetos de Deus para nossas vidas. Só que existem alguns sonhos que fazem a gente chorar. Existem alguns sonhos que, quando Deus sonhou em ter uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus, Jesus ele verteu lágrimas de sangue para poder salvar eu e você. Você já vai entender já onde eu quero chegar com tudo isso. Jesus ele foi traído, cuspido, difamado, passou e suportou tudo isso, e até hoje suporta, porque quando eu e você vacila, às vezes a gente até pensa assim: eu não vou ser nem mais aceito, né? Eu já errei tanto, já fiz tanta presepada, que a gente até pensa assim, né? Será que Deus ainda olha para mim? Eu quero te dar uma notícia: Deus ele continua olhando para você, amando você, acreditando em você e desejando que você venha se levantar para viver o melhor da parte dele para a sua vida. Porque como a gente vacila, né? Como a gente é. Meu Deus. E principalmente quando você tem um sonho e um projeto, você passa por um processo tão complicado como viveu José. Eu estava lendo essa passagem de José e Deus ele me trouxe um sentimento do qual José ele vivenciou. Porque você pensa ser traído pelos seus irmãos, ser vendido como escravo. Eles queriam matar o irmão, mas aí para não matar, vamos vender como escravo, vamos negociar. Era irmão, cara, era sangue do sangue, era da família. José, você imagina os sentimentos do coração de José sendo vendido como escravo, sofrendo
essa dor terrível da traição. Se tem uma coisa que machuca e fere o ser humano é a traição. Discípulos que vão embora, pessoas que você cuida, pessoas que você busca, leva e traz, pessoas que você se doa na madrugada e depois olha para sua cara e ainda sai falando mal de você. Isso é terrível, meu irmão. Isso é moeda da ingratidão. José, ele enfrentou muito pior do que isso. Ele enfrentou ser jogado num calabouço, ser vendido como escravo. E aí, quando as coisas começam a melhorar, quando ele chega lá no Egito, para o lugar onde ele foi, Potifar coloca ele dentro da casa dele como escravo, e as coisas dão uma melhorada para José. Opa, eu acho que agora a coisa vai começar a correr um pouco melhor. Mas o coração de José estava machucado, estava ferido, tinha uma dor. Os anos foram passando, mas a dor do coração de José não tinha se apagado não. E aí quando as coisas começam a melhorar, tem coisa que a gente decide falar assim: eu vou esquecer, não vou lembrar mais, né? Só que não adianta, tá ali, aconteceu, tá lá martelando. Quando vira e mexe, você lembra. E José na casa de Potifar, as coisas começam a dar uma melhorada. Daqui a pouco, mais um levante na vida de José. A mulher de Potifar vai lá e quer se engraçar com o cara. José era um homem tão santo que fugiu da mulher. Traição. Agora, injustamente, ele vai para uma prisão. Sabe por quê? Porque ele decidiu ser um homem santo. Tem coisa que a gente enfrenta, que a gente fala assim: meu Deus, eu estou fazendo tudo certinho, Jesus. Eu estou fazendo a coisa do jeito que é para fazer. E sabe o que aconteceu com José? José vai parar dentro de uma prisão porque ele decide ser santo. A Bíblia diz também que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram parar dentro de uma fornalha. Sabe por quê? Decidiram ser santo. Então tem uma notícia para te dar. Não é porque você é santo que você não vai sofrer tribulação. Você vai enfrentar. Só que deixa eu te dar outra notícia. Pelo fato de você ser santo, Deus vai trazer livramento para a sua vida em nome de Jesus. Ele vai trazer livramento. Santo significa, não é que eu sou um santo, eu não erro. Não. Ser santo significa ser separado. Eu sou separado, não da esposa, ser separado para ser um homem, uma mulher de Deus, para servir ao Senhor, para fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que José vai parar dentro de uma prisão. Só que o homem de Deus, quando ele é santo, quando ele tem uma chamada, e quando ele tem esse propósito, aonde ele for, Deus vai colocar ele por cabeça, por liderança. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele vai para dentro da prisão. E lá dentro da prisão, ele era um camarada tão bacana que o chefe da prisão falou: ó, você vai me ajudar aqui e você vai ser chefe junto comigo. E começa dentro da cadeia. Você sabia que até dentro da prisão, até dentro de uma cadeia, até na situação que você esteja enfrentando difícil, existe um propósito da parte de Deus para se revelar nessa situação? Às vezes a gente está em algumas prisões
prisões que a gente não entende. Às vezes a gente está em algumas prisões, talvez na prisão financeira, talvez dentro de uma prisão, dentro de um casamento que não ata, não desata. Talvez você está dentro de uma prisão e você fica se perguntando: meu Deus, que prisão é essa? Que cadeia é essa? Mas existe um propósito. Você sabia que existem pessoas que, enquanto elas estão na prova, elas estão buscando a Deus. A hora que a coisa dá uma clareada, ela não busca mais a Deus. Ela se esquece de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: não esquece não dos benefícios do Senhor na sua vida. O homem esquece demais. Esquece, sabia? É sério, eu esqueço também. Tem hora que dá uma vontade de esquecer, né? Tem hora que dá vontade de esquecer, principalmente quando a coisa aperta. Só que José, ele manteve a sua posição. Ele manteve a sua postura diante de Deus. E lá dentro da prisão, a Bíblia diz que 2 homens tiveram 2 sonhos. E José traz a revelação desses sonhos. E um deles, a revelação foi que ele iria morrer. E o outro iria voltar a estar do lado do rei. Só que José, ele fala: quando você estiver lá do lado do rei, lembra de mim. Fala pro rei, fala pro rei que eu estou aqui. E justamente, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: ó, lembra de mim. Não esquece de mim não. Sabe o que aconteceu? Ele se esqueceu. José ficou lá e ele nem lembrou de José. Mas sabe de uma coisa? O homem pode esquecer. O pai pode esquecer. Seu pai pode esquecer de você. A sua mãe pode esquecer de você. Mas existe alguém que não se esquece jamais de você. Sabe por quê? Você está gravado nas palmas das mãos de Deus. Ah, ninguém se lembra de mim. Ó, deixa eu te dar uma notícia. Deus não se esquece de você. Quando você está lá na crise, na depressão, sabe de uma coisa? Deus não se esquece de você. Ele está lá do seu lado, só esperando você fazer igual Pedro. Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, ele estava no sobrenatural, andando sobre as águas. No momento que ele tirou os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Ele teve que levantar a mão novamente e pedir ajuda para Jesus. E Jesus não recolheu as mãos não. Jesus estendeu as mãos na direção de Pedro e falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvide daquilo que Deus quer fazer na sua vida não. Não duvida não. Acredita, confia, espera nele, porque ele vai fazer na sua vida. Continua fiel. Você vai ver muita gente caindo, muita gente desistindo, mas continua perseverando, continua firme na promessa que Deus estabeleceu para a sua vida. José continuou firme. Todo mundo tinha esquecido, o pai tinha esquecido, os irmãos. O pai estava enganado, estava chorando a morte do filho, porque os irmãos eram tão abençoados. Chegou lá contando a história de que o irmão tinha sido devorado. Os caras elaborou um teatro tão grande, mancharam a túnica dele das cores lá de sangue. Falou: ó, encontramos lá. Acho que uma besta fera veio, comeu José. E está aqui, ó. E o pai enganado.
Só que a Bíblia diz que não existe nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado. Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. Deus, ele é justo, meu irmão. No momento certo ele vai se manifestar. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. José estava esquecido, ninguém lembrava dele. Um dia o rei tem um sonho que ninguém consegue interpretar no Egito. Veio o mago, feiticeiro, macumbeiro, veio espírito, veio toda a raça, veio tudo. Ninguém conseguia desvendar o sonho de Faraó. E aí, aquele que tinha recebido a revelação falou: quando eu estava lá na cadeia, teve um tal José que ele revelou o sonho. E ele pode revelar esse sonho também. Mesmo dentro de uma cadeia, mesmo estando dentro de uma prisão, meu irmão, homem de Deus e mulher de Deus tem revelação da parte do Senhor para mudar o cativeiro que você está enfrentando. O cativeiro, ele tem hora que vai ter um fim na sua vida, mas existe um propósito. Às vezes a gente não entende os propósitos de Deus. Jeremias capítulo 18 fala assim: pode o vaso contender com o oleiro? Pior que a gente quer ensinar Deus a trabalhar, né? Oh Deus, não é assim, Deus, é assim. Não é mais o pedreiro que joga a massa na parede, né? É a massa que joga o pedreiro na parede. É o poste agora que mija no cachorro. As coisas assim. Você quer ensinar Deus a trabalhar? Não tenta ensinar Deus a trabalhar não. Porque a obra dele é perfeita. A maneira dele é perfeita. O jeito dele é o melhor. Se você está passando, está enfrentando, porque existe um propósito. Deus não dá carga maior que você possa suportar. Se o que você está enfrentando é para glorificar o nome do Senhor, e Ele vai ser manifesto na situação que você está enfrentando, na situação que você está vivendo. Ele vai se manifestar na sua vida. O tempo da vergonha, o tempo da escassez vai ter um fim na sua vida, meu irmão. O que Deus quer ver é a minha aliança, é a sua aliança. É no momento da dificuldade, é no momento da tribulação, é quando todos se esquecem de você. É fácil dar glória a Deus quando tudo está bem, quando todo mundo te ama, quando você tem dinheiro no bolso. É fácil dar glória a Deus, meu irmão. Agora quando a coisa aperta, abre comigo aí em Gálatas capítulo 5. Já estou encerrando, tá? Que hora que é essa? 9h20. Oi? 9h20. Vai ter que encerrar. Glória a Deus. Todos encontraram? Gálatas 5, versículo 16. Eu quero ler o 15. Gálatas 5, versículo 15. Vamos começar do 14. Está escrito assim: porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Olha só que versículo interessante esse daqui. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros.
Ó, não usa esse dentinho seu aí pra morder o irmão não, viu? Digo, porém, andai em Espírito. Não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a. Esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Existe uma guerra. Você sabe qual que é a maior guerra? A maior guerra que você trava todo dia é contra você mesmo. Você tem que lutar contra você. Você tem que lutar contra Satanás. E a Bíblia diz que o Espírito que está dentro de você, ele luta contra essa abençoada aqui, ó. Isso daqui nunca vai se converter não, viu? Pense que a carne vai se converter porque ela não se converte. Quem se converte é o seu espírito. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Agora pula para Gênesis capítulo 50. Capítulo 50, versículo 14. Glória a Deus. Está escrito assim: depois tornou José ao Egito, ele e seus irmãos e todos os que eles subiram a sepultar o seu pai. Depois de haver sepultado seu pai, vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que fizemos. Portanto, vieram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos seus servos, dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou em lugar de Deus. Vós também intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem,
para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não tem mais, eu vos sustentarei, e vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Olha só o que acontece na vida de José. Traído, difamado, injustiçado, mas chegou a hora do governo na vida de José. Chegou na hora do cumprimento dos sonhos. 20 anos se passaram. José ele é levantado como governador dentro do Egito. E não havia homem maior do que no Egito, além de José, somente o faraó do Egito. E você sabe o que é mais interessante? Aqueles que perseguiram José, aqueles que tentaram mal contra José, depois tiveram que ir comer nas mãos de José. E você sabe o que é mais interessante ainda? Que José, ele não deu lugar para a carne dele. José, ele não tentou fazer o que os irmãos fizeram contra ele, mas ele decidiu perdoar, decidiu ser um homem espiritual e falou: ó, esquenta a cabeça, tudo isso foi projeto de Deus, porque hoje foi sustentado um grande povo por intermédio de tudo o que aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa: existem coisas que aconteceram, que estão acontecendo na sua vida, que é um projeto de Deus. Talvez hoje você não entenda, mas eu quero profetizar na sua vida que você vai ser um referencial de muita provisão aonde Deus te estabeleceu. Não esquenta a cabeça com as perseguições, com as lutas que você está enfrentando. Não esquenta a cabeça, porque Deus vai te levantar como referencial para honrar o nome dele sobre a sua vida. Tenha no seu coração um sentimento: Senhor, eu já estou crucificado. Porque se você deixar a sua alma falar, você não vai conseguir fazer. Mas se você se expor ao Espírito de Deus, você vai ter força para não fazer a vontade da sua carne. José, ele decidiu se expor à vontade do Espírito. Viveu tudo que viveu. Ele poderia ter virado tantas coisas. Poderia ter virado um revoltado, um marginal, um prostituto. Poderia ter adulterado. Poderia ter feito tantas coisas. Mas ele decidiu ser fiel. Sabe por quê? Não é porque ele era bom. É porque ele decidiu se expor ao Espírito de Deus. Quem te ajuda, quem te sustenta, quem te capacita, quem te põe de pé é o Espírito Santo de Deus. Não é na força do seu braço. José ele chegou onde chegou e conseguiu o que ele conseguiu. Sabe por quê? Porque ele deixou o Espírito Santo trabalhar no coração dele, mover o coração dele, para que ele pudesse liberar perdão, para que ele pudesse vencer tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, e no final de tudo, entender que tudo era projeto de Deus. Uma nação inteira foi preservada pela vida de José, porque Deus tinha um propósito. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Hoje você entrou desanimado, entristecido, mas eu quero dizer para você que o Espírito de Deus, é Ele quem te sustenta.
força do seu braço. Você não vai conseguir. Às vezes a gente fica tentando fazer as coisas na marra, forçado. Fale com o Espírito Santo. Tudo que Deus quer é o grito do seu coração, é saber como é que está o seu coração. Você pode dissimular para o esposo, para a esposa, pode simular para o líder, mas Deus sabe como está o seu coração. Só Deus sabia como que estava o coração de José. Mas quando José decidiu falar: Senhor, eu entendi o seu projeto, eu libero perdão, eu decido, Pai, viver o seu projeto, foi tudo resolvido. Expõe o seu coração, fala com o Espírito Santo. Aonde é que está a sua dor? José tinha uma dor no coração dele, e quem curou essa dor foi o Senhor. Tirou a dor da traição, a dor da injustiça, e chegou o tempo de honra, o tempo de governo sobre a vida de José. José, ele era um homem livre no corpo, na alma e no seu espírito. Deus nos chamou para a liberdade. Deus não nos chamou para estarmos em cativeiros espirituais, físicos, emocionais. O Senhor nos chamou para sermos livres. Põe a mão sobre o seu coração nessa hora. Peça ao Espírito Santo nessa hora. Peça ao Espírito Santo que Ele venha tocar sobre a sua vida. Oh, Espírito de Deus, não deixe o Senhor passar sem que você o toque. O Espírito Santo vai atrair você até Ele. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu Espírito Santo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Esse é o Espírito Santo nessa noite. Espírito Santo nessa noite. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha Olha o Espírito Santo, olha o Espírito Santo. Jesus, eu quero nascer do teu para fazer a vontade dele nessa noite. Esse é o momento de você pedir a Deus. Talvez você tenha vindo à igreja, mas na verdade você vem, mas você está longe da igreja. Hoje o Senhor, Ele está movendo o seu
seu coração na direção dele. O Senhor, ele vai atrair seu coração até ele. Faça a sua parte. E o Senhor certamente fará dele. Comigo, Senhor Jesus, eu me exponho, Pai, à tua vontade. Senhor, atrai meu coração, atrai o meu coração, ativa que eu possa fazer, não a minha vontade, mas eu quero fazer a tua vontade, ainda que doa, ainda que seja difícil, mas eu quero fazer a tua vontade, pois a tua vontade é boa, é agradável e perfeita para a minha vida. Os meus sonhos, os projetos que o Senhor falou para mim vão acontecer, porque eu confio no Senhor. Não existe nenhum homem, menos além de ti, somente o Senhor. Eu me sinto nessa noite. Eu exalto e glorifico o teu nome. Exalto e glorifico o teu nome. Feche seus olhos por um instante. Eu queria saber se nessa noite existe alguém que ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e que hoje quer falar: eu quero o Senhor na minha vida. Se você nessa noite ainda não o recebeu, ou algum dia você o recebeu, mas você se afastou, e hoje o Senhor ele está falando: vem. Eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos onde você está, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Dois jovens aqui, se vocês puderem trazer ela até aleluia. Existe mais alguém nessa noite que ainda não recebeu? Pode ficar aqui embaixo, meu filho.